Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com o EBD, convidando você para mais essa aula. Fique conosco até o final desse vídeo, de certo que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já pedir que você não se esqueça de comentar este vídeo, de compartilhar, de curtir. É importante para o crescimento do canal. Em especial nós queremos deixar abraços aos amigos que pediram novamente nos comentários, entre eles nosso irmão Renato Miranda, ali da Marambaia, que pediu um abraço para a sua esposa, que fica o nosso abraço ao nosso irmão Renato, que tem interagido conosco no canal. Queremos agradecer também ao nosso companheiro, nosso nobre amigo Ezequiel Cardoso, pregador, que Deus abençoe. Nosso amigo Davi, que nos deixou um comentário, que Deus abençoe, Davi. Nosso irmão Yuri Almeida, fica nosso abraço, nosso irmão Yuri Almeida. Também nosso irmão Daniel Júnior, também sinta-se abraçado pela equipe do canal EBD Núcleo. E queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer de todo o nosso coração, porque este canal tem crescido, porque vocês têm sido bênçãos em nossas vidas. E também queremos já agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles Marca da Paz, camisa boa e camisa de crente. Procure Marca da Paz. Pinheiros Tecnologia, onde você encontra suprimento para informática, para o seu celular e etc. Passe na Pinheiros Tecnologia. E também queremos agradecer ao Lírios Recepções, que também tem patrocinado este canal, e que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar Lírios Recepções. Avalanche Lanches, um dos lanches muito saborosos, fica aqui na Praça do Carnaval Branco, e passe no Avalanche Lanche e seja abençoado. E também queremos agradecer ao Chiquinho Sorvete, que fica ali no Complexo do 8. Procure Chiquinho Sorvete, um dos melhores sorvetes que tem em nossa região metropolitana de Belém. Certo, pessoal? Então vamos lá para mais esta aula. Fique conosco e roda a vinheta. Pessoal, eu quero desde já expressar minha alegria, porque nosso irmão Rafael voltou conosco aqui. O professor Rafael está aqui novamente para... Agora sim vai ser uma aula, né, pessoal? Enfim, lição de número 1, trimestre novo, lição nova. E estaremos dando início agora a esta série de lições aprendendo sobre as epístolas de Pedro com o nosso pastor Valmir Nascimento. E lição de número 1, Rafael. As cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade. E o texto do dia? O texto do dia diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Está lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1. E a síntese: as cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. E o nosso texto bíblico se encontra lá onde, Leco? Está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. E também em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 12. Também 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 1. E o capítulo de número 3, versículos de números 1 e 2. Bom, nós dando a introdução à nossa lição, que estará fazendo sobre o nosso início do nosso trimestre, nós estaremos aqui neste vídeo, nesta videoaula, respondendo 3 perguntas. A primeira é: quem foi Pedro? Já visto, nós estaremos estudando sobre as epístolas de Pedro, mas a pergunta que fica é: quem foi Pedro? Qual é o perfil de Simão Pedro? A segunda questão que nós estaremos respondendo é que nós estaremos aqui apresentando o conteúdo de maneira bem superficial, apresentando o conteúdo da primeira epístola. E por fim nós estaremos também apresentando o conteúdo da segunda epístola. Então nós estaremos aí falando sobre esses 3 tópicos em sequência. Primeiro tópico, segundo tópico e terceiro tópico. Tópico de número 1, que diz: Simão Pedro, o autor das epístolas. Bom, nesse tópico nós estaremos respondendo a pergunta: quem foi Pedro? Pedro foi servo e apóstolo de Cristo. Por certo, juntamente com Paulo e Jesus Cristo, foram os personagens mais importantes do Novo Testamento. E Pedro, evidentemente, foi uma pessoa muito proeminente no cristianismo. Aliás, é um expoente do cristianismo, o apóstolo Pedro. E é exatamente sobre o apóstolo Pedro que nós estaremos tratando aqui neste primeiro tópico. Bom, o apóstolo Pedro, juntamente com todas as suas cartas, por muitas vezes ela foi questionada com relação à sua autenticidade.
muitas vezes as pessoas questionam a autenticidade se realmente foi o apóstolo Pedro que escreveu as suas duas cartas. Todavia, nós entendemos que tanto na primeira epístola quanto na segunda epístola, o apóstolo Pedro faz menção do seu próprio nome como aquele que escreveu a epístola de Pedro. Só que muitas vezes as pessoas questionam a autenticidade porque há uma diferença literária entre a primeira epístola e a segunda epístola. Só que o nosso comentarista ele responde essa pergunta dizendo o seguinte, que essa diferença ela está relacionada diretamente porque Silvano, que também é Silas, aquele que andou com o apóstolo Paulo em alguma das suas viagens missionárias, ele teve a oportunidade de redigir alguns manuscritos da primeira epístola. E é devido a essa diferença literária que muitas vezes as pessoas colocam em prova se realmente foi Pedro que escreveu a sua primeira e a segunda epístola. Todavia nós temos que, sem dúvida, foi o próprio apóstolo Pedro que escreveu a primeira e a segunda epístola. O subtópico 2 fala de um homem renovado e cheio do Espírito. Quando nós olhamos para Pedro, nós podemos ver duas personalidades em uma só. Nós podemos ver aquele Pedro que foi chamado por Cristo, trazendo dentro de si todo o peso da sua personalidade, que era alguém impulsivo, alguém de certa forma arrogante e por vezes tomado pelo momento. Mas que nós podemos ver algumas coisas, por exemplo, que Pedro era pescador. Pedro era pescador, ele aparece no cenário bíblico pescando, irmão de André, companheiro de Tiago e de João. Estas são algumas questões de Simão Pedro. Trabalhava na pescaria e desde o seu chamado ele sempre teve essa aparência de proeminência e de liderança. Tanto é que nas chamadas que os evangelhos fazem dos discípulos, Pedro sempre aparece como o primeiro, isso apontando para ele que seria o grande líder daquele grupo de apóstolos. Mas nem sempre foi simples essa chamada de Pedro. Como eu mencionei, ele trazia dentro de si muitas coisas de sua característica, alguém tomado pelo momento. Tanto é, Rafael, que no momento em que alguém vem, em que Judas trai a Jesus e os soldados vêm capturar Jesus, ele, tomado pelo impulso, arranca a orelha do servo chamado Malco. Porém, o Espírito Santo ele transformou a Pedro, ele foi revestido pelo Espírito Santo e foi o grande homem que no Pentecostes prega em quase 3 mil anos a Jesus e escreve posteriormente as 2 epístolas em que nós estamos falando. E vale ressaltar que Pedro ele era alguém de experiência, de rica experiência com Deus, não só experiência de sucesso, mas experiência de fracasso, porque um homem de Deus ele não vive só de sucesso, mas os seus insucessos também trazem a ele sabedoria. E quando ele escreve as suas epístolas, a sua mensagem ela é afetuosa, seu tom é de humildade e a sua preocupação é legítima e expressa a ternura e zelo de um pastor com seu rebanho que buscava pôr em prática a ordem direta que recebeu de Cristo. Em João capítulo 21, versículo de número 15, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então este homem que muito paradoxal, de uma personalidade um pouco dúbia, mas que Deus o transformou pelo seu Espírito, ele ao escrever as epístolas nós vemos a ternura, o amor, o cuidado de um pastor que entendia qual era o seu chamado, e a experiência ela trouxe isso para Pedro, a sabedoria. Exatamente. E falando sobre um homem que era muito instável e que muitas vezes mentalmente ele não era tão equilibrado, todavia, quando nós estamos falando sobre o apóstolo Pedro, nós vemos que em Atos capítulo 2, após a ressurreição de Cristo, o apóstolo Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E é então em que o apóstolo Pedro faz uma das maiores pregações que estão registradas na Bíblia Sagrada. Daí nós tiramos que o apóstolo Pedro, que era muito instável psicologicamente, mas Deus o transformou de tal maneira que se tornou um dos maiores expoentes do cristianismo, juntamente com o apóstolo Paulo, nós estamos falando. Tópico de número 2, que diz: a primeira carta de Pedro, alegria e esperança em tempos de provação. Bom, aqui neste segundo tópico nós estaremos tratando sobre a primeira carta que o apóstolo Pedro escreve para quem? Quem são os seus destinatários? Bom, o apóstolo Pedro retrata e diz lá no primeiro versículo da sua carta que ele escreve para os crentes que estão na Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bom, essas pessoas que estavam aí, que estavam nessas localidades, eram pessoas que estavam sendo dispersas devido à perseguição que estava correndo contra os cristãos. E diante disso, o apóstolo Pedro ele escreve para esses cristãos que estão passando por momentos de provações,
momento de dificuldade na sua vida. E só que aqui o apóstolo Pedro ele tenta alegrar os irmãos em meio à provação. E é isso que é interessante, porque em meio à provação, em meio à adversidade, à dificuldade, o apóstolo Pedro vai instar, vai conclamar os cristãos a se alegrarem, a sofrerem juntamente com as aflições de Cristo. Bom, quando o apóstolo Pedro escreve para esse destinatário, ele está se tratando tanto a judeus quanto a gentios. Só que é interessante nós falarmos aqui que a primeira epístola que o apóstolo Pedro escreve é uma epístola que ele escreve posteriormente ao que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas. E por que eu estou falando na igreja de Gálatas? Por que eu estou falando na epístola escrita aos Gálatas? Porque em Gálatas o apóstolo Paulo ele repreende Pedro, ele corrige Pedro com relação ao que? Exatamente com relação a essa ideia de judeus e gentios. O apóstolo Pedro até um tempo atrás ele estava muito exclusivista, separava judeus, separava gentios. Só que o apóstolo Paulo pega e dá uma repreensão em Pedro. E só que aqui, exatamente na primeira epístola, o apóstolo Paulo está preocupado com os cristãos que são gentios. E é isso que é interessante aqui com relação aos seus destinatários. Falando da ocasião e o propósito. A ocasião, o momento em que Pedro escreve essa epístola àqueles cristãos, não se sabe ao certo se era a perseguição oficial que se iniciaria após Roma ser incendiada. Mas o que fica de antemão a nós percebermos é que Pedro ele menciona esta perseguição que viria a acontecer ou que já estivesse acontecendo. O que fica de entendimento é que Pedro estava deixando claro que eles iriam sofrer. E isso é muito interessante, porque é um chamado do Evangelho de Cristo para nós, é que nós vamos sofrer por ele e padecer por ele. Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. E prosseguindo na primeira epístola, o nosso comentarista ele cita o seguinte, que a primeira epístola é devocionalmente inspiradora, teologicamente doutrinária e ricamente instrutiva. E por quê? Porque ela é uma epístola muito abrangente. E abrangente em que sentido? Porque ela trata de diversos temas. Entre eles, fala sobre salvação, graça, perseguição, sofrimento de Cristo, santidade, integridade, vida familiar, relacionamento conjugal, relacionamento com o governo e convivência cristã e liderança. Então, por isso a primeira epístola de Pedro é uma epístola importante, abrangente, e é por isso que o comentarista faz essa citação muito importante e muito esclarecedora. Terceiro tópico, segunda carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. Os destinatários. Bom, os destinatários da segunda epístola de Pedro, segundo texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, podem ser os mesmos dos quais foram escritos a primeira epístola. E quando Pedro escreve, ele tem um público bastante misto, um público heterogêneo, em que nós falamos de judeus, de gentios, de escravos, de servos, etc. Então ele vai escrever a estes e os motivar novamente e os elogiar. Eu destaco uma citação do Valmir Nascimento que diz: Pedro está escrevendo para uma comunidade cristã heterogênea, como já foram mencionado, composta de judeus, gentios convertidos ao evangelho, incluindo escravos, esposa com maridos pagãos, jovens e anciões. Enquanto não tivessem visto o Senhor e embora tivessem passado por diversas provações, estes irmãos haviam alcançado uma fé preciosa. Então, diante de um contexto de muitos problemas, aqueles irmãos convertidos, eles haviam perseverado. Então, Pedro, estes são os destinatários que Pedro vai escrever a sua segunda epístola. Bom, agora falando sobre a ocasião e o propósito que o apóstolo Pedro escreve essa segunda carta, é interessante que nós temos que notar o seguinte, que agora o apóstolo Pedro está preocupado exatamente com a questão do crescimento espiritual e a firmeza na verdade. Mas é interessante que na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 12, e lá em capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Pedro ele deixa bastante claro que ele está se referindo a uma verdade que os seus destinatários já estão inteirados, em uma verdade que eles já receberam. Então, na primeira epístola, o apóstolo Pedro está preocupado com a alegria, com a esperança do povo. Só que agora o apóstolo Pedro está preocupado com o quê? Para que eles possam permanecer naquela verdade que eles receberam outrora. Para eles permanecerem na verdade que eles tinham recebido do apóstolo Pedro na sua primeira carta. Bom, e falando sobre isso,
o apóstolo Pedro ele está também preocupado com a questão de alguns falsos mestres, de alguns falsos ensinadores que estão entrando dentro da igreja, estão entrando dentro do povo. E é interessante que lá na primeira epístola o apóstolo Pedro ele se preocupa com as provações que estão vindo de fora, com as provações externas. Só que aqui na segunda epístola o apóstolo Pedro vai combater exatamente as provações que estão ocorrendo dentro da igreja, internamente. Por quê? Porque falsos mestres, falsos ensinadores estavam entrando e estavam deturpando o ensinamento do apóstolo Pedro, juntamente com todo o ensinamento e doutrina do povo cristão. Só para a gente ampliar um pouco esse momento de reflexão dentro do texto que o Rafael leu, se você for ler os versículos seguintes, você vê como é atual o versículo de número 3, por exemplo, em que Pedro vai alertar a respeito da avareza destes homens, falando da questão financeira e o quanto nós temos visto isto hoje no nosso meio. Pessoas enriquecendo com a fé, trazendo falsos ensinamentos, heresias, são falsos mestres ensinando em verdade na palavra de Deus. Mas o texto segue e Pedro afirma que o juízo vai chegar para estes. Então, vigiemos com os falsos mestres, mas eles hão de receber a recompensa de Deus e não vai ser boa. Para finalizar essa ideia, o comentarista ele escreve o seguinte: enquanto na carta inaugural somos instruídos a viver com esperança, alegria e santidade em tempo de provação, na segunda somos advertidos a não esquecer a vocação e as verdades da palavra de Deus, numa época de falsidade religiosa. Por isso, concluímos dizendo o seguinte, que uma prepara e inspira, e a outra diz, agarre-se às verdades e mantenha-se firmes nas próprias verdades que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Qual o propósito desta lição? Qual o propósito desta revista? É que nós estejamos inteirados pela palavra do Senhor, para que a palavra penetre em nossa mente e nos dê sabedoria e força para vencermos as provações, assim como é a didática das duas epístolas que Pedro escreve, trazendo para os nossos dias. Então, o que é que tem que ficar desta lição para as nossas vidas, que temos que guardar em nosso coração? É o seguinte, que nós temos que aprender quem foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos maiores expoentes do cristianismo e também, mesmo sendo uma pessoa muito impulsiva, desequilibrada por muitas vezes, mas ele foi quem Deus o transformou para uma grande obra. E também temos que ter em mente uma apresentação meio que superficial sobre a primeira epístola e sobre a segunda epístola que o apóstolo Pedro ele escreve. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Queremos agradecer você que ficou até o final deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, compartilhar na sua rede social, no seu grupo de igreja, tá? Se isso está sendo bênção para a sua vida, compartilhe a bênção com outras pessoas, tá? Se você quiser pedir o seu abraço, pode ficar à vontade também. Nós estamos para nós termos essa interação, tá? Muito obrigado a todos e não se esqueça, EBD Núcleo priorizando a palavra.